Praça Central de Vicunha, no Chile. Estamos a uns 100 quilômetros do Passo Água Negra. Muito bonita. Entonces algo de eso. Que praça linda, hein? Olha só. Essa vale a pena dar uma volta. E é grande, hein? Essa é igual aquela que você fala, para chegar do outro lado vai custar. O que acharam de Vicunha? Chegamos na tão esperada travessia do Passo Água Negra. E por que deste nome? Devido ao rio que vai margeando esta rodovia. Na verdade, o Passo Água Negra a gente poderia dividir em 3 etapas. Seria a Ruta 41 no Chile, que vem desde La Serena, passando por alguns vilarejos e principalmente pela cidade de Vicunha, que é muito bonita, uma região muito desenvolvida no cultivo de uva. Eles cultivam uva até nas proximidades das elevações altas dos Andes, e a uva ali ela vai muito bem.
porque é um terreno bem arenoso, bem pedregoso, a uva gosta muito disso. E eles têm água do rio Água Negra e todos esses cultivos são irrigados. Mas, falando da estrada da Ruta 41, esse trecho do Chile, até chegar a aduana é espetacular. É uma estrada que é o sonho de qualquer motociclista. Curvas retas, paisagens singulares. E um detalhe, quando você chega na aduana chilena, na saída, há um oficial da aduana que ele vai te dar um papel que tem um número. Estes números são dados de acordo com o veículo e com o horário que você está passando ali, e são informados para a aduana argentina. Quando você chegar na aduana argentina, uns quilômetros antes, existe uma pré-aduana na Argentina, aonde um oficial da gendarmeria ele vai recolher esse papel que lhe foi entregue na saída da aduana chilena. E isso acontece nos dois sentidos, vice-versa. Por quê? Se alguém não aparecer, eles vão atrás. Porque ali, em qualquer época do ano, é risco de morte. A altura ali é o passo andino com a maior altura, segundo os relatos. Se chega ali a 4.890 metros de altitude na estrada. Então as condições ali do clima, as condições meteorológicas são muito drásticas, são muito variáveis. Você pode começar a percorrer esse passo com um tempo muito bom, com céu claro, e de repente você pode ter uma surpresa no meio do caminho. Por esse motivo, nós tentamos várias vezes cruzar o Passo Água Negra, e todas as vezes que fizemos a tentativa, ele estava cerrado, estava fechado. E eles, por qualquer previsão não muito agradável, eles já fecham o passo para evitar de ficar buscando um monte de gente lá e eles mesmos estarem se arriscando. Mas curta esse trecho aqui do Chile, ele é espetacular. É uma estrada que qualquer motociclista que percorrer por ela nunca mais vai se esquecer.
Como disse anteriormente, a gente poderia dividir o passo à Água Negra em 3 etapas. A primeira etapa seria a Ruta 41 chilena, de La Serena até o embalse La Laguna, a represa A Laguna, né, no Chile, que é uma rodovia asfaltada espetacular. Qualquer um que andar ali vai querer até repetir ela. Vale a pena você sair de La Serena e ir até o embalse La Laguna e retornar, porque a rodagem nessa pista é muito gostosa, é uma estrada muito bem feita, o asfalto é perfeito e a paisagem é muito bonita, mas não se engane. Se você errar, você viu no vídeo o que você vai ter pela frente se você sair da pista. Chegando no embalse La Laguna, o asfalto acaba e daí vai começar o trecho de terra. Neste passo, no passo Água Negra, o trecho sem pavimentação não é de rípio, ele é de terra. Ele é tipo o nosso cascalho,
que se você reparar bem ali em roda, naquelas montanhas ali, ele não falta. Então ele é todo cascalhado, é muito bom. Alguns trechos ele tem um pouco de costela de vaca, mas não é nada assim que vai dificultar a pilotagem ou vá trazer risco à pilotagem. A única coisa que eu sempre destaco, e você vai poder verificar no vídeo, é que é um trecho sem qualquer guardrail, proteção. São poucos lugares onde existe alguma proteção que segure você se você sair da estrada. Se você for para um lado, você vai ter uma montanha, e se você for por outro lado, você vai ter um abismo. E tem lugares ali que os abismos são enormes, são muito grandes, e se você cair ali, você não tem retorno. Mas é um trecho tranquilo de fazer, não há dificuldade nenhuma. O Beto foi fazer um passeio para tentar chegar numa geleira. Ele quis repetir o passeio dele quando ele foi buscar um gelo lá em Ushuaia. Dessa vez ele queria buscar um gelo no Água Negra, só que ele desistiu. Mas por quê? A KTM dele estava com um pneu de asfalto, 100% asfalto, e a GoPro ela engana um pouco a inclinação, e ela engana um pouco a altitude de objetos à distância, porque a lente dela é angular e ela tem essa particularidade de maquiar as inclinações e as alturas devido a essa lente angular das GoPro. Mas a rampa ali que ele estava subindo era bem íngreme, era uma inclinação considerável, e ele desistiu de seguir em frente porque ele estava com medo de cortar o pneu, porque tinha muita pedra lascada, e ele estava derrapando demais na subida devido ao pneu ser 100% on-road e não ter gripe. Então ele achou melhor parar, porque você cortar um pneu num lugar daquele ali vai arrumar uma dor de cabeça muito grande. Mas ele chegou perto e fez belas imagens lá com o drone, aproveitou. E o interessante outro detalhe também, ele não quis ir mais em frente, porque se vocês repararem, vocês vão ver que tem um veículo lá naquele lugar, e o pessoal estava com uma antena, estava com uma escavação lá naquele lugar, e começou a cuidar dele. E quando ele soltou o drone, esse pessoal aí começou a se mexer e ir pro lado dele. Aí ele já estava com a filmagem do drone quase completa, ele recolheu o drone. Sobe! É louco subir isso aí. Eu tô dentro, ó. Tira as malas aqui, ó. Vou tentar subir. Você tá louco subir isso aí? Ah, subi um pouquinho. Hã? Subo um pouquinho ali e filmo de lá. Ele subiu na moto e desceu, não quis nem esperar ver o que esse pessoal ia conversar com ele. Mas é isso, é sensacional esse trecho de terra do Passo Água Negra. Qualquer moto faz, Custom, Harley, Big Trail, moto pequena. A única exceção que eu faço, que tem que ter muito cuidado, seria motos carburadas, porque a altitude ali é muito grande e possivelmente uma moto carburada não vai corrigir a mistura ar-combustível. A mistura vai ficar extremamente rica, vai encharcar as velas e você pode ter um baita problema lá naquela altitude. Mas é isso.
qualquer moto vai, qualquer moto faz, desde que se tenha um pouco de conhecimento. Levar umas agulhas lá para trocar no meio do caminho, você também vence.
o Beto subiu com a KTM até onde ele conseguiu no pico do Água Negra. Ele queria ver se chegava naquela geleira, mas não ia conseguir. Eu fiquei na estrada e antes dele sair eu sugeri que nós tirássemos as malas para facilitar a pilotagem dele. E eu estava ali, fiquei até admirando ali umas cabras que cruzavam lá na Baixada, e de repente veio uma caminhonete que era um carro de apoio e estava escoltando 2 europeus que passeavam pelos Andes chilenos e argentinos. E nisso encostaram e olharam para mim. O cara vestido com roupa de motociclista, com 3 malas de moto, e os 3 se olharam, né? Os 2 motociclistas e o condutor da caminhonete. Aí o condutor da caminhonete é um argentino que estava escoltando esses europeus, olhou para mim e perguntou: aonde está a moto? Aí eu olhei pro cara e falei: não, a moto está com meu colega, meu parceiro de viagem. E onde está ele? Não, ele subiu, ele foi tentar ir lá naquela geleira. Aí ele se virou e olhou. Quando ele olhou, ele comentou com os outros 2. Eu acredito que sejam alemães ou suíços, que ele falou uma coisa que eu não entendi e eles ficaram muito admirados daquela situação. Nisso ele voltou-se para mim: mas o cara é louco, né? Acho que é melhor nós esperar aqui ele voltar, né? Eu falei: não, pode ir tranquilo aí, pode ir sossegado que ele vai e volta tranquilo, pode seguir tua viagem. Mas na verdade ele não é louco, não. O louco sou eu que ando com ele. Passo Água Negra. Estou aqui a quase 3.500 metros de altura sobre o nível do mar. Tranquilo. Só se eu caminhar mais ligeiro que eu vou sentir assim alguma falta de ar. Mas sossegado. É o tal do mal de altitude. Fumante é resistente. Agora coisa linda, as cabrinhas lá embaixo lá. Bite, 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 bite. Bé!
Bite, 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 bite. E o Beto, nós tiramos as malas da moto. Ele me convidou, mas eu não quis ir não. E ele subiu uma estradinha aqui para tentar chegar perto daquela geleira lá, ó. Agora até onde ele foi eu não sei, porque não consegui mais ver. E ele levou o drone, deve estar soltando o drone lá perto da geleira. Que viagem espetacular está sendo essa. Espetacular. Muito bonita. Tá preocupado? Você não foi muito longe da baixada? Não, foi naquele ponto. Lá volta ao modo normal.
Prezi, me lembro que certa feita você deu uma parada aqui, bem nesse ponto aqui, para bater um papo. Não, respeita a faca. Aqui nesse ponto cabe uma breve explicação. Quando chegamos na aduana chilena, que nós viemos do Chile para a Argentina, haviam 3 automóveis com famílias argentinas que estavam lá. Acho que havia algum imbróglio lá de documentação. Mas assim que nós desenrolamos a nossa passagem na aduana chilena e recebemos o nosso número lá de passagem, esse pessoal em também veio. Mas como nós paramos no embalse, La Laguna, paramos em vários pontos do Passo Água Negra. O Beto foi fazer aquele passeio atrás do gelo da geleira. Paramos nos penitentes e eles seguiam direto. Então, muitas vezes eles nos ultrapassaram e em seguida a gente ultrapassava eles. E nessa subida do Água Negra, dos 3 carros, 2 ferveram. Inclusive, eu participei lá com eles e recomendei, pelo amor de Deus, não vá me pôr essa água gelada que você está pegando aí do Rio Água Negra com o motor desligado. Liga o motor, vai pondo devagarzinho a água, senão você vai quebrar o bloco do seu motor. E eles ficaram um bom tempo lá para esperar os carros resfriarem um pouco e seguiram. E todos os 3 carros conseguiram fazer a travessia do passo. Mas é isso, a gente estava cuidando deles e eu tomei o cuidado de saber o número de cada um deles para informar lá na aduana se eles não nos ultrapassassem ou a gente não tivesse notícias dele. Olha só a nascente de água que tem aí, cara, cristalina. Deve filmar, hein? Que coisa de louco, cara.
ser quente. Oi? Vai ser quente. Vamos ali ver? Vamos? A água que vem da montanha está indo embora, é uma fonte, meu. Olha o tipo do caboclo lá. Este buraco que ele estava nos explicando foi aberto ano passado. A nascente vem aqui já do lado e a água dessas montanhas. E abriram o buraco para fazer a captação, só que começou a brotar água debaixo também. E agora eles não descem tirar a água e a água escorre aqui. Cristalina, cristalina. Segundo ele, se entrar aí dentro não aguenta um minuto. É tão fria. E olha lá a água brotando lá, ó. As bolhas de ar subindo. Muito bonito.
como está. ¿Tienen noticia de los autos que están Sí, parados? ¿También? lo alto Unos blancos. 56 e 27 los papeles. Bien. Eles estão esperando acalentar um pouco a temperatura e pondo água. Ah, bien. ¿Los dos? Os dois. Los dos autos, el crono y el otro Esquentou muito. grisecito. Esquentou muito. Bien. Pero están bien. Estão bem. Bien. Dele, gracias. Não há problema. Gracias. Aguarda cá um pouco. Sí, sí, los espero, los espero. Sim. Es uno blanco, uno blanco. Uno branco, sim. Sí, son los dos que están Los dos. calientes. Estão muito calientes, estão pondo água. Fazer um drone aí. Fazer um drone aqui. Vamos parar mais ali na frente ali, ó. E pare pra direita. É descida. Não, pare no plano lá, ó. Esse aqui é os penitentes que chamam. Aqui ficava cheio desse lado aqui. Esse ano teve pouca neve. Agora já vi filmagem aqui lotado aqui desse lado direito. Melhor pare bem na direita, velho. Pare aqui na esquerda.
Em alguns vídeos eu tenho feito uma abertura e nessa abertura eu ponho lá um questionamento aonde uma motocicleta pode levar 2 motociclistas. Até a data que eu estou editando este vídeo, eu acho que no YouTube já tem o capítulo, até o 3º capítulo. Não houve ninguém ainda que respondeu essa minha indagação de até onde uma motocicleta leva 2 motociclistas. Vou aproveitar essa oportunidade desse vídeo aqui do Água Negra para dar a minha resposta. E a minha resposta, ela vem com outra pergunta. Até onde 2 motociclistas podem levar uma motocicleta?
Passo Água Negra. Agora estamos a 50 quilômetros da aduana argentina. Vamos lá. Terminado a estrada de terra, a trote, como falam os espanhóis, volta o pavimento com a Ruta 150 na Argentina. Espetacular. Peço que muita gente preste atenção e não confunda a 150, que vai em direção ao Parque Xingualasco, com a Cuesta de Miranda. A Cuesta de Miranda fica na Ruta 40, é paralela a 150, mais uns 100, 150 quilômetros acima, na própria Ruta 40. Mas a 150 é espetacular, vale a pena ser percorrida na sua integralidade. É uma estrada inesquecível. E eu não chamaria de estrada, eu chamaria de uma obra de arte da engenharia. Chegaria ao cúmulo de dizer que se Deus tivesse uma estrada para ficar passeando lá onde ele mora, essa estrada seria igual a 150. Isso aqui é o sonho de qualquer motociclista. Uma estrada perfeita, um piso impecável. Não tem polícia, não tem movimento, não tem radar e não chove. Às vezes eu fico me perguntando como é que esses caras aqui, que tem um movimento tão pequeno, tão pouco perto do nosso movimento, como é que esses caras aqui têm estradas tão boas e nós temos estradas tão ruins? Puta, olha que estrada é essa 150 aqui, depois que acaba o RIP do Passo Água Negra. É uma obra de arte, é um colosso da engenharia aquilo.
espetáculo. Ah, uma coisa, os carros passando, ó. Você só ouve o barulho do pneu, não houve uma trepidação, nada, não tem ressalto em cabeceira de ponte. Espetáculo, olha uma coisa aí. Aí. Não se ouve um nada. Fica a pergunta, quem responde? Chegamos em Las Flores, depois de fazer o passo Água Negra. Cotanque, o bafo. Buenas tardes, como está?